vamos usar outro gráfico aqui, por exemplo. Falei demais aqui. Vamos para o EURUSD, o EURUSD. O USDA, o USD. Deixa eu apagar isso aqui que ele já andou. Vamos lá. O USD no diário. Vou fazer a análise dele do zero, que ele não tinha análise. O USD eu tenho o quê? O mercado em tendência de queda. Vou colocar no semanal para a gente ver bem essa queda. Mercado em tendência de queda. Primeira coisa que eu olho, eu estou fazendo do zero essa análise aqui. Não tinha análise nele. Linha de tendência de baixa. Mercado rompeu, isso aqui não é considerado um rompimento. O mercado acumulou acima da LTB. O mercado, ele poderia sim romper isso aqui, fazendo esse movimento aqui. O mercado, para romper, ele tem que ter uma impulsão. Aí ele corrige e continua a tendência, superando o topo anterior. Tem que ser um pouquinho mais alto, corrige e vai buscar. Esse aqui é para position trade. Então, no semanal, eu tenho uma tendência de queda, bem nítida. No diário, onde eu faço as minhas análises, o que eu observo dele? Que o mercado acumulou, né? Acumulou, ou seja, ele rompendo isso aqui, ele vai me dar a possibilidade de entradas. Quando ele fizer aqui uma impulsão, voltando, aí sim eu tenho tendência de queda novamente aqui para mim trabalhar minha venda. O que é que o mercado tem na vela do diário? O mercado terminou em queda. O mercado pode muito bem continuar essa queda para vir buscar esse fundo aqui. Quando ele encontrar esse fundo aqui, vai ser uma resistência, um suporte do preço, que ele vai ter um pouco de dificuldade para romper. A não ser que o coronavírus, né, solte uma notícia boa aí e dispare tudo. Tipo, segunda pandemia de novo. E aí, gente, eu não acredito em coronavírus, pelo amor de Deus. Isso aí, não tenho nada contra não, quem acredita não, viu? Isso aí nada mais do que a Terceira Guerra Mundial aí. Só na palavra. Então, vamos lá. Rompendo esse fundo, quando ele romper esse fundo aqui, eu vou aguardar a correção do preço. E daqui para cá eu trabalho compra. Se ele me der gatilho de entrada aqui embaixo, eu trabalho compra. Porque ele vai vir buscar esse fundo para fazer o pullback. E aí sim ele volta à tendência de queda. Aí aqui em cima a gente trabalha a venda de novo, tá? Superando o fundo anterior. Se eu entrar aqui em cima, se eu não entrar, não. Se ele vir aqui na minha região, ele bater e respeitar, eu vou entrar. Essa entrada aqui, ela vai ficar para um swing. Por qual motivo? O potencial do EURUSD é um negócio absurdo. Olha só, daqui para o fundo. 4.516 pontos. Né? Então, não tem como sair com 1.000 pontos, não. Posso até sair assim com 2.000 pontos e voltar a entrar de novo. Mas porque o potencial dela é muito grande, dá para fazer várias entradas e deixar. A gente pega uma entrada e faz a parcial, pega uma entrada, pega alguns pontos e deixa uma entrada rolando o swing todinho. Fica fazendo a parcial do preço dela. Mas deixa uma rolar porque ela pode vir aqui nesse preço aqui novamente, por causa do corona. Né? Mas aqui no diário, se encontra ela vindo buscar essa região de suporte. Eu tenho, nessa região de suporte, eu tenho isso aqui, eu tenho esse acúmulo de preço aqui. Né? Então, depois que o mercado rompeu, teve grande queda, foi lá em cima, corrigiu essa impulsão maior. Tudo você tem que ficar de olho. Olha a filha, não é linda? Quem é que ela respeitou? 38. Magrela, mas ela rompeu 38 e foi bem próximo da 23. Pessoal, quem assistiu as aulas lá que eu postei no YouTube, eu disse para vocês o seguinte: mercado ele corrige 61,
50, 38 e 23. Tudo isso aqui é região de correção do preço para mim. Tudo isso aqui é região de correção do preço para mim. Por isso que o meu stop é posicionado acima da 23. Porque isso aqui é correção de preço. Aonde eu entro? Onde o mercado me dá a oportunidade de entrada? 61, 50 e 38. Eu vou entrar na 23? Eu entro na 23 só se ela fizer um padrão como um topo duplo, né? Topo triplo, algo do tipo. Porque se ela não fizer isso, tipo, ela tem que vir aqui, aí faz um topo, aí cai, vai lá de novo, aí cai, vai lá de novo. Aí eu entro. Né? Se ela não fizer isso, eu não entro 23, porque ela vai buscar a zero. Aí sim, aqui ela dá um padrãozinho top, top de topo duplo. Né? Aí eu entro 38, 50 e 61 se o stop couber no meu bolso. Então, no Euro USD, o que eu vou esperar? Vou esperar ele romper esse suporte. Esperar ele romper esse suporte. Vou lá para H1. Ele vai vir aqui. Vou deixar já desenhado. Cai aqui. Vem aqui. Vem aqui. E volta a cair. Por que não aqui? Porque minha fibra vai ser assim. Porque minha fibra vai ser assim. Ela tem que superar esse fundo para considerar o rompimento. Aí a minha fibra vai ser essa. Minha fibra vai ser essa. Ó, 50. Olha a região aqui, ó. Olha o preço. Olha o preço aqui, ó. Na 50. Então, aí o que eu vou fazer? Medir. Dá para mim? Lá vai na minha reguinha. Coloca aqui. 500 pontos dá para mim? Não, não dá. Então, já mudo. Se não dá, lá vai 38. Vamos para a segunda região. Que também dá confluência. Dá para mim? Dá. Fica abaixo dos 600 pontos, dá para mim. Boa noite, Manuela. Aliás, Magérrima. É o quê, Pedro? Boa noite. Boa noite, meu filho. Perdi a primeira aula e aí deixa eu começar logo com uma dúvida. Quando eu abro o meu TradingView, ele não ocupa a tela toda como o seu está ocupando. Ele fica um pouco menor dentro da minha tela, entendeu? Como é que eu faço para colocar ele assim inteiro, do jeito que está, mas com as funções que você tem aí do lado? Cara, quando eu abro, tu fica com a tela pequenininha. Quando eu abro, deixa eu só abrir aqui do zero aqui para vocês. Ó, quando eu abro ele, deixa ele abrir aqui. Ver se ele vai abrir. Deixa eu apagar só esse final aqui. O site normal. Quando vocês abrem a primeira vez, vocês abrem assim, né? Ó, e fica desse jeito aqui. Aí vocês colocam a paridade aqui, no procurar, ó, euro, USD, né? Aí ele vai procurar aqui. Eu não sei com vocês, mas ele, esses últimos dias, está tão pesado para mim. Está dando umas travadas. O meu computador é rápido. Deixa eu atualizar aqui de novo. Deixa eu abrir o outro navegador, que esse aqui está morrendo.
Além. Pronto, chegou. Ó, ele abriu. Euro USD, nem nesse aqui, que é o a onda. Vamos lá. Ó, tu vê assim, é esse pequenininho, assim, desse jeito, porque eu abro aqui, ó, gráfico completo. Eu clico aqui, aí ele já vai para lá. Bem grandão. Ó, quando eu clico lá, gráfico completo, ele já vem para essa aba aqui, ó. Aí eu já vejo tudo. Já fica grande. Tá, eu vou tentar. Tá, enquanto você fala aí, eu vou tentar abrir aqui e para lhe dizer bem certinho qual é o problema. Certo. Vou falar. Ter atrapalhado, né? Esquenta não. Meu computador só desliga no final de semana. Tá assim, não ligado direto. Então vamos lá, aqui, ó. Ficaria na região de 38. O que eu tenho aqui na região de 38? Eu tenho um preço sendo respeitado. Ó. Preço sendo respeitado, rompeu, por lá em cima, respeitou como pullback. Ou seja, eu tenho uma região boa de 38 para se trabalhar. Trabalhar essa venda. Eu sei que o mercado faz a correção, 61,50, 38. Olhei, queria sim na 50, mas não dá para mim, tem que aguardar. Então, aguardarei a região de 38 para pegar a venda. Sendo que se ele fizer o gatilho de entrada aqui, ó, respeitando a 88 a 78, eu trabalho a compra até a região de 50. Mas eu trabalharia até a região de 38? Não, eu trabalho até a região de 50 porque eu tenho um trava de preço aqui. E ela pode ir somente até a 50. Então, eu meço a quantidade de pontos que seria da 88 até a 50, ela está dando 1.200 pontos. Então, eu vou pegar o quê? Vamos pegar 600 pontos, 700 pontos ali, tranquilo, tal, sem forçar muito a barra. Porque seria uma operação contra a tendência, mas eu sei que o mercado tende a corrigir, né? Se vocês observarem, a maioria das pessoas que ganham dinheiro no Forex, né, eles não trabalham só um tipo de operação, eles trabalham vários scalp, day trade, swing trade, eles trabalham tudo, position, faz tudo. Por quê? Porque você tem a oportunidade de você fazer, pintar e bordar, né? O que você tem que fazer é seguir uma operação. A regra é muito simples. Corrigiu, deu impulsão, posso trabalhar a compra, posso dar os gatilhos de entrada na 78, na 88, na 78. Se ele der o gatilho de entrada, eu entro comprado, sendo que eu tenho que medir os pontos até a região de 38 para saber quanto é que dá. Se der acima de 600 pontos no gráfico de AH1, eu posso trabalhar sim essa compra, né? Não pegando os 600, mas pegando ali 450, 400 pontos, tal, pegando ali, deixando ali uma margem entre 200, entre 100 e 200 pontos para chegar ao alvo que eu queria. E sempre observar. Pode falar. No caso, o gatilho de entrada vai ser o rompimento do pivô, não é isso? O gatilho de entrada na compra não seria o rompimento. O rompimento do pivô vai acontecer porque ele tem que romper para confirmar a impulsão. Ele tem que fazer esse pivô de baixo, que seria o quê? Se eu tenho esse fundo, ele vai ter uma impulsão que ele vai confirmar rompendo o anterior. Ok. Mas quando eu puxo a FIBO, eu trabalho a FIBO. Então, ele tem que romper 88, voltar a respeitar 88. Por quê? Porque ele tem que fazer um fundo mais alto que o outro, para ele me indicar que ele tem uma tendência de compra. Se ele não tiver um fundo mais alto que o outro, ele pode simplesmente bater na 88, voltar aqui para a região de 100, e aí ele romper, continuar caindo, porque a impulsão ainda não chegou no final. Ela tem que chegar no final, vamos trabalhar a compra. E eu só tenho essa confirmação quando eu tenho um fundo mais baixo que o outro, mais alto que o outro, no caso da compra. Se eu tenho um fundo mais alto que o outro, eu tenho força compradora. O mercado chegou no fundo, puxei a FIBO. E aí ele começa a corrigir, porque ele rompeu o fundo anterior, né? Ele fez um pivô de baixa, né? Rompendo ali, ele vai corrigir essa impulsão. Então, o que vai acontecer? Ele vem, bateu, aí vai começar a subir. Voltou, rompeu 88, rompeu, aí ele vem fazendo os pullbackzinhos. Bateu, respeitou, ok, dá para entrar, fica o stop abaixo do fundo anterior.
Ai, não respeitou. A vela de H4 ou H1 está fechando abaixo da 88. Eu entro? Não. Porque ali pode ser simplesmente só uma subidinha, mas ele ainda não terminou a força de venda. Né? Então, eu aguardo. Deixo ela voltar de novo. Ela subiu, voltou, tocou de novo na 88, só que dessa vez o candle ficou acima da 88, fechou acima. Sempre eu vou olhar fechamento de vela. Fechou acima da 88. Opa, já dá para entrar. Por quê? Porque o mercado rompeu 88, mas agora está respeitando 88. Ou seja, 88 está segurando. Então, eu entro comprado com stop abaixo do meu fundo, da região de 100. Ah, não fez esse gatilho. Vamos para o segundo gatilho, que seria romper 88, respeitar 88. Respeitar não respeitar 88, fechar abaixo, né? E aí ele subir e voltar rompendo 78, e aí sim ele respeita 78. Aqui eu entro. Aqui eu entro para compra. Por quê? Porque ele vai deixar fundos mais alto que o outro. Ou seja, se eu tenho um fundo mais alto que o outro, eu tenho tendência de alta. O mercado vem buscar 38. Isso quer dizer que as suas entradas, elas ocorrem em horários específicos, já que precisa esperar que a vela de uma hora feche acima ou abaixo de determinada região, não é isso? Isso. Meus gatilhos de entrada se encontram em fechamento de vela, respeitando a minha FIBO. Eu uso LTA, uso LTB, eu uso padrão, eu uso padrão de vela, eu uso tudo, mas quem está no topo de tudo que eu utilizo é a FIBO. É na FIBO que eu me baseio, as minhas regiões de entrada. Eu posso trabalhar para compra na 88, na 78, são minhas compras, né, de correção, e posso trabalhar na minha 38, 61, 50 e 38, pegando já o início da minha nova impulsão. Só que, por enquanto, eu não estou pegando 61 e nem 50, porque não dá para mim, porque o stop fica caro. O stop é técnico, ele tem que ficar acima da 23. De preferência, bem no meizinho, porque acontece muito do gráfico romper 23 e depois cai. Se eu tiver no meio, entre o máximo que eu vou, é o meio, né, entre a 23 e a 0. É o máximo que eu vou dando 600 pontos. Eu não passo daí. Ah, mas o mercado veio subir, está subindo, eu vou puxar um pouquinho. Não, eu não puxo. Pessoal, eu não puxo. O máximo que eu vou é no meio da 23 com a 0. É o máximo. Não dá para mim. Se ela for lá, ela vai me tirar, porque eu não vou mexer. Né? Agora, aqui embaixo, quando eu trabalho a compra, existe os trades arriscados e os trades mais conservador, que seria, se ela rompe 88 e ela bate aqui na 88, meu stop é no final aqui desse fundo, da 100. Eu tenho que ficar aqui abaixo. Por quê? O mercado pode vir na 100 de novo, formar fundo duplo e voltar a subir. Se eu fico com um stop, digamos que o mercado está, eu vou puxar meu stop, ele está descendo aqui, chegou no fundo, começou a subir. E aí ele deu o gatilho de entrada na 88. E o meu stop de 500 pontos ficou aqui, eu sei que eu estou indo com um trade de alto risco. Porque eu tenho que ficar posicionada abaixo. Mas posicionada vai dar 700 pontos. Não dá para mim. Aí eu escolho. Eu entro no trade, acredito nele. Mesmo o meu stop não ficando abaixo do fundo, né? Ou eu não entro. Mas botar o stop para ficar aqui embaixo, arriscando 700 pontos, eu não faço, porque eu sigo gerenciamento. Então, eu posso simplesmente entrar nesse trade, deixar os 500 pontos, ficar acima do fundo, entrar nele, porque aqui, no fechamento da vela, na região de 88 da FIBA, ele fez o seguinte, vamos dizer, olha o padrão que ele fez na 88, respeitando. Ele fez um harami de alta junto com um martelo. Deixou aquele rabo, aquela sombra. Aí eu entro. Arriscando o meu trade de 500 pontos aqui, né? Dentro do meu gerenciamento, ficando um pouco acima do meu fundo. Aí eu entro. Por quê? Porque eu tenho um harami que é de alto. Ok. Primeiro ponto. Eu tenho um martelo que deixou uma cauda do tamanho de um trem.
Ok, forte também, juntou os dois, beleza. Respeitou 88, ok. Mercado já teve uma impulsão muito grande e eu sei que ele vai fazer a correção daquele preço. Ok. Por que não? Não vou entrar? Eu entro mesmo. Eu clico aqui. Eu não vou entrar colocando o stop lá abaixo do fundo e aí esse mercado vem, cai, me tira 700 pontos, aí eu vou ficar o quê? Chorando porque saí do gerenciamento. Não. O que me deixa confortável nessa operação é os 500 pontos, que é o que eu posso perder. Então, se ele descer e pegar, pegou, vai para outro. Fica chorando, não. Vai para outro. Não deixa a emoção tomar de conta. Nós pensamos, nós raciocinamos, chegamos à conclusão. Deu os gatilhos? Entra. Não fique com medo da entrada. Entre. Clica lá e entrou e pronto, acabou. Vai para o próximo. Correu 250 pontos, trava. Operação de risco. Se eu estou com stop, olha esse gatilho aqui. Operação de risco. Eu estou aqui com um stop de 500 pontos acima do fundo anterior, tem um gatilho de entrada que me confirma toda essa entrada e eu entrei, vou travar com 250 pontos? Eu travo com 200. Eu não travo com 250, eu travo com 200, porque é uma operação de alto risco. Eu tenho que me proteger o mais rápido possível. Não vou travar com 100, porque 100 não é nada. Mas com 200 é o que eu travo. Correu 200 pontos, eu travo. Porque é uma operação de alto risco para mim. Então, eu tenho que me proteger mais cedo. Né? Aí, se ela volta e me tira, eu observo como é que ela me tirou. Se ela bateu lá, na região de 88, né? Eu travei. Aí, eu entrei na 88. Ela subiu 200 pontos, travei. Ela desceu na 88 de novo, me tirou no 0 a 0. Eu vou observar como foi que ela fechou na região de 88. Se ela, novamente, ela respeitar 88, eu entro de novo. Quando eu digo respeitar, seria o candle confirmar, fechar acima da 88 e me dar novamente padrão de resistência de confirmação desse suporte que foi respeitado. Né? Então, mostrando a força desse suporte, que esse suporte está sendo respeitado, aí eu entro de novo. Os padrões, ele tanto pode ser em H1, como ele pode ser em H4. Mas é porque a H4 ele é mais forte. O H1, que seria um padrão de H1, faltando 2 horas para fechar H4. Aí eu entro com os padrões de H1, só o fechamento da vela de H1. Mas se está com 3 horas, né, ali falta somente 1 hora para chegar a H4, eu espero H4. E porque vai ser mais forte para mim. Então, eu aguardo H4. Tem que saber esperar. Não tem necessidade de sair correndo. Eu levei 3 loss esse mês, 3 loss, que foi completamente agindo por impulso. Quando um loss é dentro do meu gerenciamento, eu fico tranquila. Mas quando eu faço minhas cagadas, aí eu anoto. Porque eu caguei, mesmo fiz a merda toda ali. E aí sei por que eu entrei, por que eu fiz isso. Já que daria para não ter esperado. Se eu tivesse esperado 1 hora, eu tinha me livrado do loss. Né? Pessoal, sair do operação, às vezes você age por impulso. Isso vai acontecer por toda a sua vida. Não tem como. Somos humanos, somos propícios a erros. Né? Então, você sai do seu operacional. Todo mundo que opera sai do operacional um dia. Né? Não tem como. Mas... Ô, Magrela. Oi, para falar. Ó, vê só, quero te fazer uma pergunta. Esse teu operacional, como é que é? Esse teu volume de entrada na conta real é de 1% mesmo? 0,01? Lote mínimo. 0,01. Por quê? É isso mesmo, é o máximo, né? Não é o máximo. É o mínimo, porque a conta é uma conta de $100. Não pode entrar. Não, tô ligado, mas vê só. Digamos assim, tu tivesse uma conta real com $1.000. Aí tu operaria como ela? Com 10 centavos? 0,10? Entre 5 e 10. 5 e 10, né? É. Tá bom, né? Mas não, né? Tá bom, né? Tá bom. Porque senão fica tá bom, muito pô, arriscado. tá bom, porque se estopar, pô, vai ter um prejuízo da porra. Valeu, Magrela. Obrigado aí, viu? Nada. Desculpa aí. Não, pode perguntar, pessoal. Pode perguntar. Tá certo. Porque obrigado. nós temos que entender o seguinte.
nós não controlamos o ganho, porque nós não sabemos quanto nós vamos ganhar. Né? Não tem como eu controlar um ganho, né? Mas tem como eu controlar a perda. Entendeu? A perda eu tenho como controlar, que é o gerenciamento. Eu tenho que seguir esse gerenciamento. Gente, esse negócio de, vou fazer 400% do meu capital esse mês. Não existe, pessoal. Isso no mês, não sabe nem se está vivo amanhã, como é que vai fazer 400%? Você pode dizer assim, eu pretendo buscar 400% esse mês de lucro. Pretendo, porque eu não sei se eu vou conseguir ou não. Né? O mercado, quem movimenta o mercado é todo um conjunto ali de emoções. Então, você não sabe como é que vai ser essa emoção daqui a 1 segundo, milésimo de segundo na frente. Você não sabe. Eu acho que buscar, por exemplo, 5% ao dia já é muito, mas pode dar certo. Né? Sim, sim. O que você não pode ter é pensamentos medíocres. Seria pensar muito pequeno. Como assim, Magrelo? Eu abro uma ordem, o mercado correu, estou abrindo uma ordem de day trade, uma operação buscando ali entre 400 e 500 pontos. Aí o mercado corre 100 e eu fecho. E para que isso? Tu arriscou 5. Ou seja, tu arriscou $5 numa operação entrando por 0,01, aí te deu 100, que deu $1, tu fechou a operação. E se tu tivesse perdido? Essa operação vai cobrir o teu ganho, vai cobrir tua perda? Não. Então, o mínimo que eu posso buscar seria 1 para 1. Se eu arrisco 500, eu tenho que buscar 500. Se eu arrisco 300, eu vou buscar 300. Entendeu? Tem que ser 1 para 1, porque se eu perder, a outra, se eu acerto, eu já recupero meu loss. Eu não posso estar trabalhando, né, arriscando muito e buscando pouco. Dá certo, mas quando erra, a cagada é grande. Então, assim, tem gente que trabalha em scalp, e a maioria dos scalp é assim, você arrisca muito para buscar pouco, né? Digo porque eu trabalhava assim no começo. Mas, para mim, não foi viável. Por quê? Porque olha que eu perdia, viu? Quando eu acertava, não chegava nem o pé da operação que eu acertava, do ganho. Imagina você bater meta segunda, terça, quarta, quinta e na sexta tu devolvia tudo. Era eu. Na sexta eu tinha ganhado 80, 90 dólares, aí na sexta eu ganhava um stop de 100. Aí levava tudo nessa negativo. Então, não dava para mim, não dava. Dá para outras pessoas. Para mim, não dá. Então, eu decidi trabalhar o day trade ali, mas trabalhando a longo prazo, entrando por intrasemanal, o swing, trabalhando no canto onde eu me sinta confortável. Gente, não existe nada melhor do que você abrir uma ordem e você não está nem para ela. Não está nem aí, ou seja, não tem sentimento. Quando vocês abrem, a maioria de vocês com certeza opera opções binárias. Quem abre uma ordem, o coração dispara. Se dispara, tem emoção em cima do trade. Né? Então, você tem que se livrar disso aí, que só te faz mal. Dá um negócio, a gastrite nervosa aí, cruel. Né? Você tem que trabalhar à vontade, tem que tirar esse negócio de cima de você. Então, esse aqui vai ser a minha análise para o mercado do USD, para a minha paridade. Vai ser mais ou menos isso aqui. Eu estou esperando esse movimento para ficar aí. Vamos. Um detalhe. Pessoal, operações de GBP não dá para conta de 0,1. O lote de 0,1. Vai acontecer de dar, vai. Mas ele tem que ser um negócio lindo, lindo. Como assim? Tem que ser um negócio respeitado, top, top, top. Tipo aqui, ó. Tocou a região de 38, 38, 38, respeitou tudo 38, aí você pode arriscar ficar posicionado aqui acima desse topo. Né? Claro, dando no máximo 600 pontos. Se eu ficar com a operação aqui abaixo, é de muito risco. Então, eu prefiro não entrar. Entendeu? Prefiro não entrar. Porque o mercado, ele faz só isso aqui. Todo mundo tá sendo respeitado aqui, né? Galera respeitada. Aí os grandes players joga lá só para tirar a galera que estava aqui, ó. Aí depois volta, aí respeita de novo, aí cai. Né? Então tem que ter cuidado com o GBP. Tem um GBP aqui que é baratinho, acho que é o GBP NZD, às vezes dá para a gente entrar nele. Mas tem que ser aquela entrada top, já sabendo que existe um risco muito grande de perda, porque o stop é muito curto, porque ele é mais caro. Enfim, tem que ter cuidado com o GBP. Pessoal, quando
Deixa eu só ler aqui. Luana, a questão da B3, o coração dispara mesmo. É porque eu acredito muito no gatilho da Ana, né? Então, eu clico e relaxo. Porque também eu deixo o stop dentro do meu gerenciamento, mas tem hora que o coração quer disparar. Vamos ver outra paridade. Se fechar, vai ter outro link. São 3 links. Gabriela, como é que você deixa salvo uma análise, por exemplo, essa que você fez no EuroSD? Como é que ela fica salva aí? Ela fica salva porque a conta, eu fiz um login sem. Então, tanto faz eu acessar pelo computador como pelo meu celular. Eu acompanho os dois movimentos. Se eu abrir o TradingView no meu celular, tudo que está aí, ele salva automaticamente. Na hora que eu mexo, aqui, ó, ele já salva o que eu mexi. Aí, tanto eu consigo acompanhar pelo celular como pelo computador. E tenho direito a um alarme, um alertazinho. E aqui na lateral eu adiciono as paridades, a minha lista. Então, eu tenho todas adicionadas aqui e clico na bandeirinha para acionar se eu tenho alguma coisa já prevista para lá. Vamos analisar o STJPY. O STJPY, como primeiramente quem abre vai ser a seção asiática, seria Sydney e Tóquio, vai abrir, né, no domingo. Então, vamos ter mais movimento aí no JPY, né? O JPY, pessoal, eles aparecem só em cotação. Eles não aparecem como base. Né? Então, onde ele tiver, ele vai fazer o mesmo movimento. Por exemplo, se o iene cai, onde tiver iene, vai cair. Então, você trabalhar ali a favor, né? Trabalhar as correlações, né? Tipo, se está vendido em um, entra vendido no outro, vendido, porque tem grande chance. Quando eu falo em correlação, é o seguinte, você vai ter ali... deixa eu abrir para vocês aqui, mostrar para quem não pegou. Tem aqui esse sitezinho que ele diz a correlação. Né? A correlação que é o seguinte, digamos que eu tenho EuroCAD aqui e vou ter EuroCAD e o... Aqui... Não, EuroCAD não, vamos lá. Vou deixar o SDCAD, que está mais fácil, aqui bem na frente. Aí ele está menos... Aí eu tenho o AUD e o USD, aqui, os dois juntos. Eu tenho o SDCAD, ele está menos 91. E o AUD, o USD, observe que o SDCAD eu tenho o USD como... Deixa eu parar aqui, para ficar melhor. Ó, o SDCAD, eu tenho o SD como base e tenho o CAD como cotação, né? Eu tenho o dólar com o dólar canadense. Então, eu tenho a minha base, o USD. E no AUD e USD, eu tenho agora o USD como cotação, cotado. Ou seja, eu tenho uma correlação das paridades. Se aqui ele aparece menos acima de 80, se eu não me engano, significa que ele está correlacionado. Ou seja, um está subindo e o outro está descendo. Ele diz bem aqui em cima. Isso, acima de 80. Se for positivo, acima de 80, as moedas se movem da mesma maneira, né? Como ele está acima de 80 e está negativo, ele vai se mover em direções opostas. Vamos ver outra correlação que esteja da mesma maneira. Teria aqui o NZD-USD e o AUD-USD. Os dois têm o USD como moeda cotada. Né? Então, eu tenho um positivo. Então, significa que os dois estão ou subindo ou caindo. Mas os dois estão indo na mesma direção. Então, isso aqui é muito bom. Se ele estiver abaixo de 60, eles não se movem da mesma maneira. Tipo, vamos lá, abaixo de 60, esteja correlacionado aqui. Eu tenho o AUDECAD e tenho o GBPCAD abaixo de 60, está menos 37. Então, não está acontecendo nada. Eles estão trabalhando totalmente, cada um, o seu gráfico. Não estão correlacionados nesse momento. Eu tenho a correlação das paridades em direções opostas. Eu tenho essa
correlação trabalhando os dois ao mesmo sentido, né? Dá para me trabalhar. Se eu entro nesse momento aqui do AuDECAD e do AuDECAD não, NZD-USD, e eu tenho AuDE-USD. Eu tenho nesse momento, eu sei que os dois estão se movendo na mesma direção, então eu posso trabalhar vendido no NZD-USD e posso trabalhar vendido no AuDE-USD, porque eu sei que os dois estão indo na mesma direção. Então, aquele sitezinho ali é muito bom para quem tem dúvida, né? Eu praticamente eu não olho eles, eu já olho o gráfico aqui, eu vejo que está os dois na mesma direção e eu faço minhas entradas, mas no início ele foi muito bom para me ajudar. Vamos ver aqui no SDJPY, né? No diário, deixa eu só apagar o que ele tem aqui, vamos fazer uma do zero aqui. No diário, no SDJPY, eu tenho uma tendência de queda. Observe que eu tenho uma linha de tendência de baixa, né? Sendo respeitada, porém eu também tenho um suporte sendo respeitado, um suporte aqui semanal, mensal, tem tudo aqui, porque é longo, ou seja, eu tenho um suporte bem respeitado. Houve essa manipulação do preço, aqui foi só os grandes play para tirar a galera que estava posicionada aqui embaixo, mas voltou a respeitar. Né? Então, aqui, o que eu estou esperando desse mercado? Continuar trabalhando a minha tendência de queda, trabalhando a minha venda, ver como é que o candle fechou, o candle diário, fechou praticamente num candle ali de indecisão, né? Quase um doji, né? Ficou ali um spin top bem fininho. Né? Então, o movimento que eu preciso lá no H1, eu preciso que rompa esses fundos aí que ele tem. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Eu preciso que ele rompa isso aqui, ó. O que ele fez. Respeitou o fundo, veio, respeitou, para mim trabalhar a minha venda, eu quero que ele faça isso aqui, ó. Rompa, né? Esses fundos, fazendo um pivô de baixa, que é para me trabalhar a minha venda aqui. Onde é que tá fazendo essas zoadas tudo? Eu tenho 3.000 coisas abertas, vamos descobrir onde. Eu sei que essa zoada é familiar, mas não sei de onde é, não. É lá do... Parou. Vamos lá. Eu quero que ele rompa esse fundo anterior, fazendo um pivô de baixo, corrigindo, vamos trabalhar a tendência de queda. Então, quando ele romper e terminar essa tendência, eu vou fazer o seguinte. No meu computador, não.